Tem uma passagem bíblica que merece ser lida porque ela resume de maneira muito prática todo o ensino da segunda vinda de Cristo. Na verdade, essa passagem ela aparece em 3 dos 4 evangelhos. Ela está no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou ler a versão que está em Mateus capítulo 24, mas o mesmo teor, a mesma mensagem, também pode ser lida em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21. Eu vou ler a versão de Mateus capítulo 24, tá bem? E como eu disse, você pode ler isso também em Marcos 13, do capítulo 1, do versículo 1 em diante, e Lucas 21, do verso 5 em diante. Eu vou ler a versão de Mateus. A sua Bíblia está aí com você? Senão, vou dar um tempinho. Pega a Bíblia. É muito importante, pessoal, vocês anotarem tudo que eu estou falando. Estou dando uma aula para vocês aqui. Anotem. Aliás, eu fiquei tão feliz quando, já aconteceu isso mais de uma vez, eu encontro alunos do Bíblia Comentada que anotam tudo. Agora, na última viagem que a gente fez para Israel, havia uma moça, até de Belo Horizonte lá, ela mostrou a Bíblia dela toda anotada com as passagens do Bíblia Comentada. E sabe o que ela fez? Ela levou uma Polaroid e ela tirava foto dos lugares que eu explicava para colar na Bíblia dela. Essa sensibilidade, esse rigor com que alguns anotam tudo que a gente fala, me deixa tão feliz perante Deus, porque eu estou aqui com essa missão, dada por Deus, levar a Bíblia até você, até o seu lar, até o seu coração. Então vamos lá, Mateus capítulo 24. Eu vou pedir licença a você, porque eu vou ter que ler o capítulo todo, mas não vai ficar cansativo. Eu vou tentar ler, para um pouquinho, faz um comentário, mas é importante essa leitura. Eu preciso dela. Por isso que seria interessante você ter a sua Bíblia e acompanhar comigo e sublinhar as partes importantes. Posso começar a leitura? Mateus capítulo 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagine Jesus andando com os discípulos no templo, e eles lá admirados: que bonito, Senhor, é como grandioso isso aqui. E Jesus fala o seguinte: aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Todo mundo fica assustado, mas ninguém tem coragem de perguntar o que ele quis dizer com aquilo. Eles entenderam a mensagem, mas dizer que o templo vai ser destruído? Imagine você chegando agora, quem é católico, imagina você estar na Basílica de Aparecida do Norte e Jesus fala o seguinte: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Qualquer católico vai assustar. Senhor, quer dizer que a Basílica de Aparecida do Norte vai cair? Ou você, por exemplo, que é protestante, imagina a Catedral de Westminster, né? Você passeando ali e alguém fala: pois é, essa catedral vai vir abaixo. Ou você que gosta do futebol, imagine que a Arena Corinthians, ou sei lá, o estádio, eu não conheço muito de futebol, de algum time, do Maracanã, não é isso? Agora vai cair. Você fica chocado com isso. Como? Aí a Bíblia continua dizendo que eles tiveram coragem de perguntar a Jesus quando foram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Eles fizeram 2 perguntas a Jesus. Preste atenção. Quando essas coisas vão acontecer? Que coisas? A destruição do templo que ele tinha acabado de falar. Segunda coisa, o fim do mundo e a volta dele. Então, anote na sua Bíblia esse detalhe aí, porque ele vai ser importante para você entender o resto. Eles fizeram uma pergunta dupla para Jesus. Vou repetir. Eles perguntaram quando iria acontecer a destruição do templo, que ele tinha acabado de falar lá embaixo, e que sinal haveria da volta dele e do fim do mundo. Aí Jesus começa a responder da seguinte maneira: tenham cuidado, verso 4, tenham cuidado para que ninguém os engane. Interessante essa preocupação de Jesus. Cuidado. Quer dizer que o engano ia correr solto. Cuidado. E eu quero atenuar isso para você. Até o que eu falo aqui, por que eu estou insistindo tanto para você ter sua Bíblia e acompanhar? Você podia estar ouvindo, mas primeiro tem um motivo didático. Quando você só ouve, você retém tantos % da aula. Quando você ouve e anota,
o grau de retenção é maior. Quando você ouve, anota e acompanha a leitura do que está sendo dito, você alcança muito mais. E quando você lê, ouve, anota e ainda passa para frente o que você aprendeu, aí a sua retenção é quase 100%. Além disso, além desse motivo didático, eu não quero que você acredite apenas porque o Rodrigo Silva falou. Eu quero que você acredite porque eu estou mostrando na Bíblia. Lembre, cuidado que ninguém engane vocês. Se tem essa advertência, é porque ia ter muito engano. Tá certo? Ora, ninguém fala no deserto, leve um guarda-chuva na hora de sair. Se eu estou mandando você levar guarda-chuva, é porque vai cair chuva. Se eu estou mandando você levar bota de neve, é porque vai nevar. Se eu estou alertando para não ser enganado, é porque haverá engano. Preste atenção. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu estou nessa câmera aqui mais aberta. Percebeu o que Jesus falou? Aliás, o pessoal já está me dando informação aqui que nós temos 6.000 pessoas acompanhando a gente ao vivo agora. Mas podemos aumentar esse número. Aproveita agora para chamar outras pessoas também. Tá certo? O que eu vou falar aqui é muito sério, é palavra de Deus. 6.000 é um número bom. A gente pode aumentar para 7.000, para 8.000 pessoas, 10.000 pessoas ouvindo. Quanto mais pessoas puderem ouvir essa mensagem, então está na hora agora. Aproveita esse momento. Eu estou dando alguns segundinhos aqui na leitura. Manda uma mensagem, manda O que a pessoa pode mandar? Um WhatsApp, não é isso? Pode também fazer comentários, aí o YouTube vai começar a mostrar para outras pessoas. Vamos aumentar esse número aí até o final, tá certo? Já deu tempo para chamar outras pessoas? Vamos continuar aqui. Portanto, se levantará, verso 7, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues e serão maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Olha o engano aqui. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Olha, vou fazer uma pergunta para você. Num primeiro momento, parece que Jesus se equivocou, porque tudo que ele falou, e a gente lê rapidamente assim como sendo sinal da volta dele do fim, já tem aí que desde que o mundo é mundo. Perguntas mais diretas. Jesus falou de guerra, Jesus falou de fome, Jesus falou de terremoto. Desde quando tem guerra no mundo? Desde que o mundo é mundo. Desde quando há fome no mundo? Desde que o mundo é mundo. Desde quando há terremotos no mundo? Desde que o mundo é mundo. E talvez você possa falar assim, sim, mas é porque hoje tem mais fome do que no passado, mais guerra no passado? Não necessariamente. Na época do Egito teve uma fome que quase matou a população do Egito todinha. Na Segunda Guerra Mundial teve uma guerra de proporções maiores do que a que está acontecendo agora. Fome sempre houve. Como é que essas coisas podem ser sinais seguros do fim? É isso que nós vamos começar a analisar aqui hoje, tá bem? Então a primeira pergunta que alguém pode fazer, porque aliás muitas pessoas, algumas até que são ateias, descrentes, mas são sinceras. Porque a gente já tende a rotular o ateu descrente como sendo uma pessoa de caráter duvidoso. Não. Às vezes ele até queria acreditar, mas ele não consegue. Ele tem uma dúvida honesta. E essa dúvida não foi sanada. Quem sou eu para julgar? Estou tentando lembrar qual foi a poetisa que esses dias eu ouvi um áudio, a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz falando assim, ó, eu sou ateia, mas não pense que sou mais feliz do que isso não. Quando minha filhinha morreu, a pior coisa que tem é ser ateia nessa hora, porque você não sabe nem para quem pedir. Eu louvo as pessoas que têm fé e digo, continuem tendo fé, eu não consigo. Então há muitas pessoas que às vezes são ateus, tem gente que realmente critica a Deus, zomba de Deus, blasfema de Deus, e quanto a esses aí, eles estão andando num caminho muito no areia movediça,
perigosíssima. Mas há muitas pessoas que são sinceras. E aí a dúvida pode vir. Será que estamos realmente no fim do mundo? Ah, porque está tendo guerra. Sempre teve guerra. Ah, está tendo fome. Sempre teve fome. Está tendo terremotos. Sempre houve terremotos. E já conversei com geólogos que é mito aquele negócio que hoje há mais terremotos do que no passado. Não existe essa estatística. Muitas pessoas já falaram assim, não, hoje tem muito mais terremoto do que no passado. Não. A explicação é que, na verdade, hoje há uma medição de terremotos que não havia no passado. Segundo, como hoje há mais áreas urbanizadas, o terremoto atinge a mais pessoas. Mas isso não significa que a Terra tem mais terremotos hoje do que há 4.000 anos atrás. Então eu lancei a pergunta, como é que nós podemos entender esses sinais do fim? Vamos com calma estudar a Bíblia e você vai compreender aqui comigo, tá bom? Em primeiro lugar, eu deixei uma tela aqui, desculpem que eu acabei não traduzindo, ela está em inglês, mas eu traduzo agora para vocês. Aqui você tem um esquema de como Jesus contou ali aquele sermão do fim dos tempos. Em primeiro lugar, quando nós vamos no capítulo 23, versículo 1, que é um capítulo anterior, nós já temos um contexto maior sobre isso. Eu quero ler isso aqui para vocês. Mateus capítulo 23, versículo 1 diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. E aí Jesus começa, em todo o capítulo 23, a proferir uma série de ais contra Jerusalém e contra o povo de Israel. E ele falou da destruição de Jerusalém. Então você tem no capítulo 23, versículo 1, Jesus falando da hipocrisia religiosa do seu tempo. Logo em seguida você tem um prólogo, onde ele apresenta vários ais são oráculos sobre a destruição de Jerusalém. Aí no capítulo 24, versículos 1 a 3, é aquele momento em que Jesus está andando pelo templo, os discípulos admiram as construções e depois perguntam para ele quando é que seria a destruição do templo que ele havia mencionado e que sinal haveria da sua volta e do fim dos tempos. Repito, eles fizeram duas perguntas. Então Jesus vai responder às duas perguntas. A pergunta da destruição de Jerusalém e a pergunta sobre a sua vinda e o fim dos tempos. Duas questões que o mestre responde. Agora a pergunta é como ele responde. Veja bem, ele responde aos pares. Se você olhar o capítulo 24, versículos 4 a 8, ele fala da destruição de Jerusalém. Os versos 9 a 14 falam da sua segunda vinda. Os versos 15 a 20 voltam a falar da destruição de Jerusalém. Os versos 21 a 31 voltam a falar da segunda vinda. Os versos 32 a 35 falam da destruição de Jerusalém. Os versos 36 a 39 falam da sua segunda vinda. E depois no epílogo, que vai do 24:40 ao 25:46, sempre a advertência: fiquem preparados, porque a qualquer momento virá o Senhor. Aí você pode me responder assim: peraí, Rodrigo, deixa eu ver se eu entendi. Então Jesus recebeu duas perguntas, ok? Ok. Quando seria a destruição do Templo de Jerusalém e que sinal haveria da sua vinda e da volta e do fim do mundo? Ok, tudo isso eu entendi. Mas por que ele não respondeu primeiro a uma pergunta e depois de terminar respondeu a outra? Por que ficar nesse ping-pong só para confundir a gente? Calma, não é que Jesus queria confundir a gente. É porque a Bíblia, embora seja a palavra de Deus com princípios atemporais, a Bíblia pertence a todo mundo, em todo tempo, e ela contém uma mensagem de Deus para todas as pessoas, em todos os lugares. A Bíblia vale para mim, que estou no Brasil, vale para quem está morando no Japão, vale para você que está em Angola, vale para quem está nos Estados Unidos, vale para quem está na Rússia, em Israel. A Bíblia é um livro que traz a salvação para todo mundo. Embora isso seja verdade, como material literário, a Bíblia foi escrita numa cultura específica, tá certo? A Bíblia foi escrita dentro de uma cultura, dentro de um ecossistema específico que era a sociedade judaica do primeiro século.
Então Jesus tinha que, em primeiro lugar, falar a mensagem de uma maneira que o povo daquela época pudesse entender. Por exemplo, se Jesus vivesse hoje, se Jesus tivesse vivido hoje, Jesus daria sua mensagem em português. E talvez Jesus, em português, falaria coisas que pessoas de outras culturas iriam achar confuso. Quer um exemplo? Se Jesus estivesse aqui no Brasil, alguém acabou de espirrar aqui no estúdio, por exemplo, talvez vocês não ouviram, alguém acabou de espirrar aqui. Quando alguém espirra, por educação, o que é que nós falamos? Saúde. Muito bem. Só que saúde, na Idade Média, era uma maneira que você tinha de abençoar a pessoa, porque acreditava-se que a alma da pessoa saía quando ela espirrava. Então você tinha que falar, Deus te crie para a alma voltar para dentro do corpo. Agora, quando eu falo saúde aqui, saúde, Maurício, para você que espirrou, eu não estou acreditando que a alma do Maurício caiu pela boca ali, não, estou sendo apenas educado. Aí eu pergunto a você, falar saúde hoje é uma regra de etiqueta. Se Jesus viesse hoje, alguém espirrasse, Jesus falaria saúde ou não? Claro que sim. Mas significava que Jesus estava endossando a crença medieval de que a alma sai pela boca? Não, Jesus estaria sendo apenas educado. Se alguém hoje, se Jesus vivesse hoje, ele ia dizer para alguém que estava saindo, vá com Deus. E se ele estivesse indo embora, ele ia dizer, fiquem com Deus. Ao dizer vá com Deus, Jesus não estaria negando a onipresença do Pai. Porque raciocine comigo, se Deus está em toda parte, literalmente, não tem como alguém ir com Deus, porque Deus já está lá e está aqui também. Também não tem como alguém ficar com Deus, fica com Deus. Quando nós dizemos vá com Deus ou fique com Deus, nós não estamos negando a onipresença do Pai. É apenas uma maneira educada de desejar boa sorte, desejar proteção divina na caminhada da pessoa. É que os anjos de Deus te acompanhem. A gente fala, vá com Deus. Percebeu? Mas ao pé da letra, o vá com Deus, parece que Deus vai com a pessoa para um lugar onde ele não está ainda. Então, aparentaria uma contradição. E não é. É apenas uma maneira de se expressar. E Jesus se expressou de acordo com a maneira daquele tempo. Ficou claro para você? Se ficou, comente aí no chat para que o pessoal possa me dar o feedback aqui, tá bom? Se alguma coisa não ficou clara. Agora eu vou ensinar uma outra coisa para você. Hoje, você e eu temos o privilégio de ter livros em casa. Podem ser livros físicos, como esse que está na minha mão, podem ser livros em tablet, um e-book, mas naquela época um livro era muito caro. A produção de um livro como a Ilíada de Homero custava pelo menos 1 ano e meio de trabalho braçal. O custo para produzir uma cópia desse livro, não tinha imprensa. Então as pessoas não tinham um livro debaixo do braço. A maior parte delas não sabiam ler nem escrever. Então a maneira que elas tinham de memorizar o que estava nos livros era prestar atenção na forma como aquilo era lido. E as pessoas já liam tudo em... ficou claro, já me deram um feedback aqui que ficou claro. Obrigado, viu? E eu quero saber se está aumentando o número de pessoas também que estão conosco aí, tá bom? Se vocês puderem me dar um retorno aqui. Também é importante que a pessoa, ao ler o texto, leia de forma a facilitar a memorização. Então, eles sempre contam as coisas aos pares. Aos pares. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos aqui, por exemplo, a Mari e o David trabalham conosco aqui, estão noivos para se casar. Aqui no Brasil, eles estão inclusive aqui vão me matar porque eu estou falando o nome deles em público aqui, viu? Hoje, como é que eu conto a história da Mari e do David para vocês? Eu falo assim, olha, a Mari e o David vão se casar. O David gostou dela, ela gostou dele. Acabou, viveram felizes para sempre. No Oriente Médio, eu não contaria isso assim. Sabe como é que eu contaria? David viu a Mari. Ele olhou para ela. David gostou daquela menina. Ele amou aquela garota. Decidiu morar com ela. No coração, nasceu a vontade de casar. Você percebeu como é que eu contei a história deles? Eu falei a mesma coisa, sempre com 2 frases com palavras diferentes. Uma outra maneira que você tem é pegar 2 assuntos. Percebeu então a maneira? Aliás, vou dar até um exemplo na Bíblia. Abra a Bíblia comigo agora no Salmo 50. Olha como é que esses pares que eu dei o exemplo aqui estão no Salmo 50. Olha aqui, por exemplo.
Olha aqui. Opa, abri errado, abri em Isaías. Salmo 50. Esse aqui é um salmo que vai ilustrar bem o que eu quero dizer para vocês. Não, vamos ler o 51, fica melhor ainda. Já abrindo sua Bíblia? Posso ler? Olha como é que sempre é aos pares, a mesma coisa dita duas vezes com palavras diferentes. Como eu fiz aqui na história de amor do David e da Mari. Olha como é que eu falei, olha. O David viu a Mari. Ele olhou para ela. David viu. Ele olhou. Mari, ela. Percebeu? É assim que a Bíblia é descrita. Agora vamos para o Salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões. Ele falou a mesma coisa, de duas maneiras. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Lava-me, purifica. Iniquidade, pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que era mal aos teus olhos. Verso 5. Eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Percebeu essa maneira dupla de falar as coisas? Ficou claro para você? Vários salmos estão nesse formato de paralelos que eu mencionei. Além dessa técnica que era usada para facilitar a memorização, eles também contavam, às vezes, uma história, assim, misturando uma história com outra. Os profetas fizeram muito isso no Antigo Testamento. Então é como se eu contasse uma história, eu interrompo essa história para falar de uma outra paralela, depois eu volto naquela história, depois eu falo na outra paralela. Então imagina como se fossem teclas de piano. Você tem uma tecla branca, preta, branca, preta, branca, preta, tecla, né, para não fazer um troca-letras aqui. Então, da mesma maneira, ele falava de uma coisa, encerrava, suspendia aquele assunto, começava outro. Suspendia, voltava aquele anterior. Isso pode parecer confuso para você, mas era uma maneira que eles tinham no primeiro século de ajudar as pessoas a memorizarem. Então Jesus fez isso no sermão ali do Monte das Oliveiras. Ele falava, num primeiro momento, da destruição de Jerusalém, parava, falava da volta dele. Voltava a falar da destruição de Jerusalém, falava da volta dele. Vocês entenderam? Então, quando você entende isso aqui, você percebe que quando Jesus está falando de algumas coisas que iriam acontecer, ele não está falando necessariamente que aquelas coisas seriam sinal do fim dos tempos. Seriam apenas coisas que aconteceriam ao longo do tempo até que ele viesse. Quer ver? Volta para a sua Bíblia comigo e você vai acompanhar. Mateus capítulo 24. Ele falou primeiro, olha, vamos ler do verso 4. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E como é que esses Cristos iam enganar a muitos? Ele continua. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Verso 6. Percebeu na sua Bíblia? Percebeu? Virão muitos dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Com que discurso? Guerra, guerra, guerra. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Vamos acompanhar tudo isso agora com algumas imagens e vai ficar mais fácil de você entender. Aqui eu tenho uma das pedras da estrutura do Templo de Jerusalém. Está aparecendo para você agora na sua tela cheia, não é? Essa pedra que vocês estão vendo aqui, o meu laser não está funcionando aqui. Bom, estou com problema no laser, mas não tem problema. Vou começar nessa câmera cheia aqui, essa câmera aberta aqui. Estão vendo essa pedra toda aqui? Ela tem mais de 8 metros de comprimento. Mais de 8 metros. E ela é uma pedra inteira que foi colocada aqui sem cimento. Há pedras ainda maiores do que essa, de 13 metros, inteiras, sem emenda. Pedra de calcário. Isso aqui até hoje, quando eu vou para Jerusalém, isso aqui é o que sobrou do templo, porque o resto tudo está em pedras, como Jesus falou que iria acontecer. Até hoje impressiona os grupos que eu levo ali.
Agora imagina os discípulos quando viram tudo isso construído lindo, maravilhoso. Faz sentido eles ficarem admirados. O Evangelho de Marcos conta que eles até comentaram: Senhor, que pedras magníficas são essas? Aí Jesus falou: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o templo mesmo, derrubaram tudo. Ficaram apenas algumas partes do muro de arrimo, quem sabe até para a gente ter uma noção da suntuosidade que era aquilo. Quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem então aquela pergunta dupla: quando é que o templo vai ser destruído e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Na verdade, o Evangelho de Lucas, acho que é Marcos ou Lucas, dizem que somente 4 discípulos estavam com Jesus nessa hora. Não os 12, somente 4. Eram eles: Pedro, Tiago, João e André. Tá bom? Pedro, Tiago, João e André. Esses 4. E foi para esses 4 que Jesus falou: olha, cuidado para que ninguém engane vocês. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E eles vão falar: olha as guerras. Não se assustem com as guerras. É necessário que elas aconteçam, mas ainda não é o fim.